turno, o único estado da região norte em que Fernando Haddad venceu. Na verdade, Fernando Haddad venceu no Nordeste e em um único estado do Norte, Exato. que era o Pará. Olha aqui. Atenção, Bolsonaro atenção, eleito, chega a informação. vamos lá? Às 7h21 da noite deste domingo, chega a informação de que Jair Bolsonaro está eleito presidente da República. Essa é a informação oficial do TSE que nós temos na tela com os números e a Renata Lopretti. E lembrando mais uma vez, eu falei há pouco, 38º presidente do Brasil, 8ª eleição desde a redemocratização. Parabéns ao presidente eleito do Brasil, eleito democraticamente nas urnas por milhões de brasileiros, com uma vantagem muito grande. O número que nós temos aqui, 55.205.640 eleitores brasileiros. E ainda deve dar uma corrigidinha ali, porque ainda tem um pouquinho de voto para apurar. Aí está, numa apuração muito rápida e você tem ao vivo na sua tela imagens da festa de eleitores de Jair Bolsonaro na praia da Barra da Tijuca. O condomínio em que mora o candidato e agora presidente eleito Jair Bolsonaro fica exatamente nessa região da cidade do Rio de Janeiro, na zona oeste da cidade. Aí imagens da festa de eleitores de Bolsonaro neste momento em que está anunciada a vitória do candidato do PSL e agora presidente eleito Jair Messias Bolsonaro do PSL, um partido pequeno que ele carregou para a vitória na presidência da República e outras tantas vitórias, não apenas no parlamento, tornando-se a segunda maior bancada do parlamento, um partido pequeno, como eu dizia, e também elegendo governadores de estado, pelo seu próprio partido e por partidos que decidiram apoiá-lo. Imagens ao vivo de Porto Alegre, na tela da TV, festa na rua para celebrar a vitória do candidato Jair Bolsonaro, de novo Barra da Tijuca, com queima de fogos. Essa é uma imagem que, obviamente, guardadas as proporções, lembra aquela que você tem na virada de ano, porque também na Barra da Tijuca existem as queimas de fogos todo final de ano, não com o tamanho de Copacabana. Mas isso é apenas uma imagem que vem agora à cabeça. Não dá nem para comparar, claro, com o tamanho do que se vê ali, mas o fato é que ao longo de todo o dia, os eleitores do Rio de Janeiro, depois de registrarem seu voto na urna, muitos dos eleitores de Bolsonaro se dirigiram para a frente do condomínio em que mora o candidato. E o Pedro Bassan fala ao vivo de lá agora. Pedro. Pois não, Bonner. A comparação é essa mesmo que você acabou de fazer, não é? É a imagem da virada do ano, do Réveillon de Copacabana, pelo menos um mini Réveillon de Copacabana, com fogos estourando o tempo todo, das mais variadas cores e sons, e com a multidão compacta e festejando, todo mundo querendo chegar o mais perto possível da porta do condomínio onde mora o candidato. Se bem que a área do condomínio é muito grande, ele deve estar apenas com uma vaga impressão de tudo que acontece aqui na frente, não é? Mas é claro que os apoiadores, os eleitores, querem estar o mais perto possível e se concentram aqui na entrada principal, mas a multidão já ocupa uma faixa de cerca de 100 metros aqui da Avenida Lúcio Costa, a principal avenida à beira-mar, aqui na Barra da Tijuca, e a multidão ainda vai aumentando. Vem chegando eleitores dos dois lados, o trio elétrico que há pouco estacionou já começou também a puxar os cânticos de incentivo, de apoio e de comemoração. O tom predominante é o verde e amarelo, com as bandeiras, algumas com a foto do candidato e muitas camisetas também com a foto de Jair Bolsonaro e com os principais slogans de campanha. Dentro da casa de Jair Bolsonaro, um núcleo reduzido de pessoas acompanhou a apuração e está vivendo esse momento de divulgação do resultado. Os ministros já anunciados do futuro governo, os 3 ministros que foram anunciados até agora, Onyx Lorenzoni, Paulo Guedes e o general Augusto Heleno, vários integrantes também do PSL, entre eles o presidente do partido, Gustavo Bebiano, os 3 filhos de Jair Bolsonaro, Flávio, Eduardo e Carlos, que também são políticos, e outros deputados do PSL também presentes.
Enfim, um grupo relativamente pequeno, mas o núcleo principal que participou da campanha, né, agora está ali também. As pessoas circulam entre a casa e um hotel que também serviu como base da campanha, a cerca de 100 metros daqui, na esquina bem próxima. É esse o clima, um apogeu da alegria no momento da divulgação do resultado, mas agora o tempo todo também com fogos e com cânticos numa festa que parece que vai ser longa ainda por aqui, Bonner. Essas imagens que a gente acompanha, muito provavelmente o próprio presidente eleito Jair Bolsonaro deve estar acompanhando pela própria televisão. Isso porque o condomínio em que ele mora é um condomínio de casas e ele, curiosamente, fica abaixo do nível do mar. Não sei se você sabia disso, Renata. Não. É um condomínio de casas que fica abaixo do nível do mar. Aquela é a avenida da Praia da Barra da Tijuca, que está num plano mais elevado do que as casas que estão nesse condomínio. Então, de lá de dentro, com toda certeza, ele não tem vista para essa festa bonita do lado de fora, a não ser se olhar para o céu. Aí no céu ele vai ver os fogos pipocando, mas não vai ver a multidão, senão pela câmera da Globo e pelas imagens que nesse momento a gente transmite para todos os brasileiros. As imagens da festa do público, da festa dos eleitores, em frente ao condomínio do presidente eleito Jair Bolsonaro, consagrado nas urnas, com uma votação muito expressiva. Só lembrando que o presidente eleito do Brasil é um capitão reformado do Exército, de 63 anos, deputado federal de 7 mandatos, que entrou este ano no partido pelo qual ele veio a se eleger presidente. Ele tem esse projeto da candidatura a presidente há pelo menos 2 anos. O partido em que ele estava não acreditou na viabilidade do projeto, ele acabou saindo. A busca por uma nova sigla demorou até este ano. E com ele, o PSL migrou de ser uma sigla nanica para aquela que é atualmente a segunda bancada eleita da Câmara. Eu digo atualmente porque muita gente diz que no início do governo já será a primeira. Olha só isso. Quando a gente olha os números em termos percentuais, temos aqui 55,54% dos votos válidos. Mas quando a gente olha o número absoluto de votos, é que aí a gente tem uma dimensão do tamanho da dimensão da vitória eleitoral de Jair Bolsonaro hoje nas urnas. Renato, olha... Então, vamos olhar. Estamos com quase 95% das urnas apuradas e os números absolutos de votos são os seguintes. 55.205.640 eleitores escolheram Jair Bolsonaro próximo presidente do Brasil. Os eleitores de Fernando Haddad, até aqui estão aparecendo, foram 44.193.523. A gente não tem aqui, neste momento, os dados de votos brancos e nulos? Temos aqui, podemos acompanhar por aqui, é um dos recursos do nosso telão para acompanhar brancos e nulos. E a apuração aqui, a abstenção que está nos aparecendo aqui nessa altura avançada da apuração é de 21,17% dos votos. Diria o seguinte, a apuração no primeiro turno desse ano foi maior do que no primeiro turno de 2014, ficou ali na casa do quase 21%. Então, isso aqui não está me chamando a atenção especialmente, porque como a gente disse aqui mais cedo, normalmente no segundo turno a abstenção é um pouco mais alta. Ela está, até o momento, só um pouquinho mais alta do que no primeiro turno. Essa abstenção pode-se explicar que ela cresça um pouco no segundo turno por causa dos estados que já elegeram governador e aí Eventualmente o eleitor pode se sentir desmotivado de ir... Sim, por um candidato dele que tenha perdido eventualmente a isso. Eu sei que é histórico, normalmente fica um pouquinho acima no segundo turno. Bom, então está rigorosamente dentro da normalidade. E só para a gente checar, também brancos e nulos, nesse momento, estão dentro da normalidade. Melhor a gente esperar encerrar para comparar com o segundo turno de 2014. Eu tenho os números aqui, mas está tudo mais ou menos no padrão. Tá, vamos ver então a região Nordeste. A gente estava vendo a região Norte, perdão. A gente estava vendo a região Norte quando surgiu a informação oficial da eleição de Jair Bolsonaro. A gente pode voltar então a rever a vitória dele nos estados da região Norte, para depois a gente esmiuçar o que aconteceu no Nordeste, isso. Com a Aqui vitória do candidato do PT. Até aqui, com a apuração muito avançada na região Norte, nós temos uma diferença em relação ao primeiro turno. Fernando Haddad está aparecendo como vencedor não mais em um, mas em 2 estados, no Pará e no Tocantins. E Jair Bolsonaro vencendo no Acre, Amazonas, Amapá, Rondônia e Roraima, né? 2 estados em que a gente vai, a gente deve ver, muito provavelmente Rondônia e Roraima, ele deve eleger o governador do seu partido também. Agora é curioso, né? A gente cria uma espécie de abstração na divisão
geográfica dos estados por regiões, mas nem sempre essa abstração traduz um sentimento ou uma cultura local. Basta ver o que acontece ideologicamente, se pudermos dizer assim, com os votos no Tocantins e com os votos em Rondônia. Não é apenas que Fernando Haddad vence no Tocantins, embora de fato seja uma vitória apertada de 51 a 48. Ele vence, mas olha o tamanho da vitória, por exemplo, em Rondônia, de 71 para 28. Exato. E lembrando que Roraima e Rondônia são dois estados em que o PSL teve candidatos próprios a governador. Nós vimos mais cedo, o PSL elegeu o novo governador de Santa Catarina e esses eram os outros dois estados em que ele tinha finalista de governador no segundo turno. A gente ainda vai voltar para esses estados, mas nas pesquisas esses candidatos estavam na frente. Bom, a gente vai voltar então agora ao vivo para o Rio de Janeiro com a participação do Pedro Bassan. Como eu disse, ele está ali no condomínio vizinho aonde mora o presidente eleito Jair Bolsonaro. Bassan. Muito bem, William Bonner, voltamos aqui da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, e a comparação que nós fizemos há pouco com o Réveillon de Copacabana, né, ela é em vários sentidos também, porque a festa não é só na rua, no asfalto, na calçada, os apartamentos aqui da região da Barra da Tijuca também, muitos deles acesos, com o som alto ligado, soltando fogos também a partir dos prédios. É uma festa que acontece em vários lugares, até porque, como nós já dissemos também, Jair Bolsonaro teve uma votação expressiva aqui no Rio de Janeiro e nas zonas eleitorais da Barra da Tijuca, especificamente nessa região da cidade, Bolsonaro, pelo menos desde o primeiro turno, teve uma votação bem acima da média nacional, ou seja, a Barra da Tijuca, a região onde mora o presidente eleito, ela também é apoiadora de Jair Bolsonaro, a vizinhança, boa parte dela esteve junto com ele ao longo de toda essa campanha. Embora ele não tenha aparecido muito aqui na rua, não tenha caminhado muito durante a campanha eleitoral, especialmente depois do atentado que sofreu. Portanto, não é muito provável que ele apareça, ele sempre entrou e saiu rapidamente do condomínio, cercado de forte segurança, mas mesmo com essa pequena esperança, muita gente grita o nome de Jair Bolsonaro e pede a presença dele aqui na porta para saudar os eleitores que estão aqui. Não há nada programado para isso, mas todos aqui com essa esperança, não só na rua, mas também na vizinhança. Jair Bolsonaro, que enquanto deputado, nos 7 mandatos que teve, era sempre visto aqui na região. Durante a Copa das Confederações, ele foi visto aqui em algumas manifestações, junto com moradores da Barra da Tijuca, uma figura bastante popular aqui nos quiosques da praia, entre os vizinhos do condomínio e do bairro. Mas agora, como já dissemos, durante a campanha, ele teve uma postura muito mais cautelosa e muito mais reservada. Mas é esse o ambiente aqui na vizinhança da casa do candidato Jair Bolsonaro, com os eleitores que vieram de várias regiões do Rio de Janeiro e que, eu repito, continuam chegando para essa festa, para essa manifestação de apoio ao presidente eleito Jair Bolsonaro aqui na Barra da Tijuca. Bonner. É visível isso, Pedro. Nas imagens aéreas a gente vê que a multidão está se expandindo para limites mais distantes do ponto em que você está. As imagens são ao vivo, então é perfeitamente possível contemplar essa situação que você descreve do local e que a gente consegue ver aqui privilegiadamente com imagens aéreas. Essa é uma observação que eu faria. A outra, já que o Bassan falou de uma espécie de moderação na fala do candidato, é preciso lembrar sempre que o Brasil chegou a esse segundo turno eleitoral num grau de polarização muito acentuado. E o que se viu em momentos importantes, sobretudo da campanha de segundo turno, foi essa moderação de que falou Pedro Bassan e que foi importantíssima para tranquilizar grande parte do eleitorado no sentido do respeito à Constituição, né, Renata? Como você dizia ainda há pouco. Isso. E também, uma outra coisa que essa imagem me chama a atenção, assim, nós estamos falando de tantos ineditismos aqui, essa é uma imagem muito inédita, quer dizer, é uma concentração de eleitores diante da casa ali do eleito, onde ele passou a ficar a maior parte do tempo, depois de uma outra circunstância muito especial dessa campanha, claro, que foi o atentado de 6 de setembro. Olha,
Temos mais um governador eleito num estado que também estava com uma disputa muito acirrada. Vamos para São Paulo ver os números agora com a Renata Lopretti, o resultado da eleição para governador em São Paulo. Governador em São Paulo, João Dória, do PSDB, é o governador eleito de São Paulo, apuradas quase todas as urnas, 98,49%. Ele é declarado governador eleito com 51,77% dos votos válidos, derrotando Márcio França, atual governador do PSB, que aparece aqui com 48,23% dos votos válidos. Aqui nós estamos falando do maior colégio eleitoral do país e da eleição que ficou mais apertada nos últimos dias, era olhada com grande suspense o que estava acontecendo aqui. É curioso porque o Ibope avisou que seria uma disputa muito difícil, teria que se aguardar até o fim da apuração, mas os números apurados pela boca de urna foram foram cravados, né? E uma avaliação política desse resultado, do ponto de vista do peso de São Paulo, meio que salva o saldo de governos para o PSDB, que vai perdendo algumas das 6 disputas que estava envolvido hoje, mas que ganhou São Paulo, ganhou Rio Grande do Sul, ganhou Mato Grosso do Sul. É o PSDB ganhando e sobrevivendo, mas um PSDB muito diferente sob a liderança de João Dória, governador de São Paulo, do que a gente vinha até aqui. Sobretudo depois do resultado eleitoral da presidencial.